E ninguém vem aqui. Talvez eu não esteja tão animado pro Halloween quanto eu já estive em outros anos. E eu não sei como me sentir sobre isso. Então eu preciso da ajuda de vocês. Não sei como, preciso de ajuda. Para vocês terem noção de quem eu sou, da minha origem, eu quero mostrar pra vocês algumas fotos de quando eu era criança, pra vocês terem a noção do que eu era, do que eu sou. Mostrar pra vocês a pele de um assassino, Bella. E é isso. Eu não sei porque isso tá acontecendo, tá sendo um ano muito esquisito, mas ao mesmo tempo eu sinto que tá vindo, tá chegando, assim. Bem-vindos ao meu vlog de Halloween, ou o meu vlog de outubro. Porque quem disse que Halloween é só no dia 31? Halloween é todo outubro. Quem disse isso? Eu. Mas pra mim o Halloween sempre foi um mês em que eu conseguia deixar as coisas pra fora, sabe? Liberar aquela catarse, aqueles sentimentos ruins e conseguir botar pra fora. Onde eu podia consumir os livros mais violentos, os filmes mais grotescos que existem. Esse mês eu não estou com essa vontade. Eu tô com uma vibe, assim, de coisas um pouco mais dramáticas, um pouco mais românticas. Raramente eu fico com medo hoje em dia. Eu sinto que filmes praticamente não, raramente funcionam comigo mais hoje em dia. Eu tenho que às vezes procurar umas coisas muito específicas e mesmo assim não tá funcionando. Livros eu raramente tenho medo, praticamente não tenho. Pra mim o futuro do terror está nos jogos. Os jogos porque você tá controlando o personagem, então tem coisas te perseguindo. E é realmente quando meu coração começa a bater de uma forma inexplicável, é aí que eu realmente volto toda aquela sensação ruim que eu adoro, que eu sinto muita falta. Eu cresci com esse gênero, né? Pelo menos na parte cinematográfica, eu cresci muito com o terror. Eu lembro de quando eu era 6 anos e quando passava algum filme de terror na televisão aberta, e depois eu não conseguia dormir. Aí um dia meus pais falaram que eu podia pegar qualquer filme da locadora e eu decidi pegar Jogos Mortais 13 e eles deixaram. É claro, eles acompanharam enquanto a gente assistia o filme pra me explicar que tudo aquilo era um filme, tudo aquilo era montagem, era maquiagem. E mesmo assim, na cena da cirurgia, foi muito pesado pra mim, eles tiveram que fechar os meus olhos. Mas tudo bem, hoje em dia eu consigo ver esse filme com os olhos bem abertos. Bora lá então? Everybody got candy! Let's go! If we talk to you at the beat, candy, candy, candy. I candy. What's up, Brazil? What's up, Porto Alegre? I think first city is so wonderful. 저희가 이 브라질에서 공연을 이렇게 투어를 하는 건 처음인데 É a primeira vez a gente aqui fazendo uma tour aqui no Brasil. 이렇게 너무 많은 사랑해 주시니까 Mas vocês dão um amor tão caloroso assim. 매년 포르투 알레그레를 와야겠다는 생각이 듭니다. Agora eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso vir para Porto Alegre todo ano. Something good, something bad, I
어색해지네요. 잘생기고 섹시하고 화끈한 거. Obrigado. 저희가 또 저희는 모든 Quando eu digo que eu tô me recuperando de um show, é porque eu realmente tô. Tô aqui pegando um arzinho. Nossa, eu conheci esses dois artistas mais ou menos há uns 3 ou 4 anos já, enquanto a gente ainda tava naquele momento ruim de pandemia. E escuto eles desde então. E eu nunca na minha vida pensei que eles iam vir pra Porto Alegre. Eles iam sair da Coreia pra vir pra Porto Alegre. Que, primeiro, eles também não são muito grandes, não são hiper famosos. E 2, é Porto Alegre. Porto Alegre já foi um lugar onde muitos shows internacionais aconteceram, só que não mais. A gente saiu da rota de shows internacionais e foi pra Curitiba, esse espaço. Parabéns, Curitiba, vocês merecem também. Eu fui já pra alguns shows de outros artistas, antes da pandemia, depois da pandemia. E o engraçado é que todos esses artistas foram pequenos, não eram mainstream, não eram muito grandes. Mas já fui em shows de artistas em estádios. E tem uma coisa que esse tipo de show que é no lugar pequeno tem, que bota no pé qualquer show de estádio, sem ser o preço, porque, convenhamos, o preço é diferente e é muito bom pagar mais barato. É a questão da... é o artista e a pessoa que está ouvindo, o fã, estão muito próximos, sabe? Não interessa muito bem onde é que você tá, você vai conseguir ver claramente o rosto dessa pessoa que você acompanha. E é uma experiência muito íntima. É uma experiência íntima. E eu imagino que pro artista também deve ser muito íntimo, porque você tá olhando no rosto de cada uma das pessoas que te escuta, que tá lá, porque tá lá pra te ouvir. E a energia do show tava incrível. Não só dos artistas, como dos fãs da plateia. Tava todo mundo cantando.
eu senti que as pessoas não estavam tanto no celular, sabe? As pessoas gravavam 1, 2 músicas, eu gravei também algumas músicas, e depois a gente começou a curtir, cantar demais. Eles também estavam com uma energia muito boa, muito incrível. Acho que eles sentiram realmente o que é um público brasileiro, porque a gente é diferenciado, a gente sabe disso. E claro, tem essa dualidade, eu quero que eles fiquem mais famosos, eu quero que eles fiquem conhecidos a ponto de irem até um estádio. Mas se perde alguma coisa, eu sinto, se perde... Bom, a não ser que você tenha muito dinheiro, se perde. É claro, acho que pra eles também deve ser outra coisa, porque é muita gente entregando amor, entregando gritos. Mas eu não sei, é isso que eu penso. Sempre tô de olho nesses novos festivais que acontecem agora, anualmente, mas tem muitos artistas lá que eu queria muito ouvir ao vivo, mas, gente, o preço, não dá, né? E não é só o preço do ingresso, que já é caro, é o preço de transporte, avião, se você não tem ninguém pra ficar, é acomodação. É um negócio que é muito divertido, mas assim, é muito impensável, uma coisa que pra um tipo de evento desse porte, você já tem que estar muito bem organizado e tudo, parece que ultimamente as coisas têm acontecido em cima da hora. Eu lembro de um dia que os shows eram tipo 1 ano de antecedência, eles já marcavam, e aí você já ia se preparando, sabe? Agora não, 3 meses antes e ó, se vira. 1 mês antes se vira. Esse show, inclusive, foi 1 mês que eu comprei o ingresso. Inclusive eu paguei apenas R$100 pra ver 2 artistas que vieram da Coreia. Eu paguei R$100. Então assim, estou muito feliz. E eu já tinha um grande respeito por eles, porque eles são K-pop, eles seguem a fórmula do que é o pop coreano, mas o diferencial deles é que eles são uma empresa independente. Esses dois são os CEOs, o chefe dessa empresa, que é a Way Better, e eles também agenciam outros artistas, inclusive artistas que saíram de grupos de K-pop. E se antes eu já admirava eles, agora eu admiro muito mais. Muito pela energia, pelo que eles entregam. Mas, gente, eles tiram leite de pedra. As produções musicais não pedem nada pra artistas, assim, que estão com 300 pessoas fazendo a música por eles. Eu sei que eles escrevem as próprias letras e, por não serem, tipo, dessas grandes empresas, eles podem ter letras um pouquinho mais ousadas. E assim, os clipes, eles têm um orçamento bem curto e eles conseguem fazer umas coisas incríveis com os videoclipes deles. Inclusive, em tempos de inteligência artificial, eu sinto que eu tô me voltando muito mais pra artistas independentes dessa forma, sabe? Eu sinto que, claro, ainda acompanho indústrias, ainda escuto muitos artistas muito famosos, mas parece que ultimamente eu tenho essa tendência de focar mais nesses artistas menores que estão em crescimento, onde eles ainda têm voz, onde eles ainda ditam o que eles querem fazer, o que às vezes não tem um mercado por trás gritando o que eles têm que fazer. Porque a indústria, no fim, é dinheiro, e para trazer dinheiro, algumas coisas têm que ser alteradas para agradar o máximo de pessoas possíveis. E eu não quero isso. Eu quero coisas especiais, quero coisas pensadas, Acho que deu pra entender. Tô falando demais. Vou gravar vídeo. E aí, vamos de câncer? Gostei. Meu Deus, obsessor. O que nós dois estamos Design. tirando foto? Tu pode tirar e mandar pra mim. Se foi? Se liga. Caraca. Vou colocar primeiro no seu. Ele falou pra botar em circular? É, circular. Tá. Vamos lá. Eu confio em você. Eu não confiaria. Olha como eu fiz tudo errado. Tá ótimo, tá ótimo. Eu adorei a aparência. Parece um petróleo. Olha só, pelo jeito o bagulho é doce, né? É, Pelo cheirinho já deu pelo pra ver. cheiro. Nossa, parece
Fini? Ai, que melecona. É bom. Tipo, é esquisito, mas é bom. Que tem pouco no meu, mas não tem problema. Porra, é gostoso. Pior que é gostoso. O que você achou? Cara, eu tô sentindo a refrescância. É bizarro. Uhum. Ele refresca a língua. Que bizarro. Parece uma bala Fini. Nossa, deixa eu engolir melhor. Tá toda suja mesmo. Não, suja de comida. Tá todo não de- borrado. Parece que borrou a maquiagem toda. Caralho, ninguém vem aqui. A Narcisa, imagina. Quem dera também. Quem dera não, pô. Ah, uma praiazinha agora ia ser tão bom. Ah, mas tem meio que uma praiazinha lá. Ah, o Guaíba? Que tu entra e ganha um braço? Coisa linda, né, velho? Vamos colocar uma musiquinha só pra rir? Yeah.
teria sobre isso. E não tá nada bem. Coisa linda, né? Nossa, que bonito. Fundada, olha. Ela não é só textura, ela é textura. Porque a mulher, o marido. Aí foi lá pro cu dela. E nós já começamos muito mal, muito mal. Eu acabei de abandonar um livro. Eu comecei a ler Phantoms, do Dean Koontz. É um livro que eu peguei no Kindle Unlimited. Eu já tinha ouvido falar de Dean Koontz, mas eu não conhecia o autor. Aparentemente ele é mais famoso do que realmente eu pensava que ele era. Mas eu sinto que ele é muito mais famoso nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Ele é, de certa forma, um outro Stephen King. E esse livro que eu li foi em inglês, mas ele já teve uma tradução aqui pro Brasil, mas o livro tá fora de estoque. Eu acho que nenhum livro desse autor, de fato, tá circulando oficialmente aqui neste tempo. Talvez dê pra achar alguma coisa em sebo. Não fui atrás de informações, mas eu fui lendo esse livro porque eu vi ele como uma recomendação de
Histórias que possivelmente inspiraram a franquia Silent Hill, que é uma das minhas franquias favoritas. Então eu fui com sede, com muita sede. E de fato eu vi algumas coisas que me lembram Silent Hill. É o livro dos anos 80, eu acho. Eu tive que eu tive que abandonar lá pelos 30%. Por quê? Porque pra mim, assim, era os personagens. Uma história de terror, eu preciso me importar com os personagens. Não importa que tipo de terror é, mas se os nossos personagens vão sofrer, eu preciso me importar com eles. De início a gente tava acompanhando duas irmãs, a Jenny e a Lisa. E a Jenny é a irmã mais velha, ela é médica e ela mora numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E a mãe dela morreu e deixou a Lisa órfã. E então ela foi buscar a irmã dela pra ir morar com ela. E quando elas chegam em casa, na cidadezinha, elas descobrem que todo mundo morreu. A ideia é muito boa e a execução estava sendo muito interessante, eu estava ficando intrigado. Mas a escrita dessas personagens não estava me convencendo. Primeiro que a Lisa, ela é uma criança, uma pré-adolescente, acho que ela tem uns 13, 14 anos. E pra mim ela ou agia como uma criança de 8 anos ou como uma mulher de 26 anos. Assim, meio termo. Às vezes ela falava uma coisa que eu pensava, não, isso nunca sairia de uma boca de um adolescente. E aí, do nada, ela se tornava uma criancinha que não parecia ter a idade que ela tem. Era muito inconsistente. E a irmã mais velha, a Jenny, não consegui me conectar com ela também. Aí o autor começou a fazer umas descrições muito específicas sobre mulheres que, é um livro de uma época. Temos que relevar certas coisas quando são escritas em certas épocas. Mas quando o resto, assim, já não tá me agradando, então já desanda. Eu não consigo passar pano. E aí chegou a parte que nos foram apresentados novos personagens que são policiais. E aí ele meio que o autor decide apresentar todos eles ao mesmo tempo. Cada um vai ter a sua breve descrição de quem ele é, um pouquinho do passado. E já ficou escrito, já tá escrito no texto que alguns desses personagens não vão sobreviver. Então eu já sei que tem personagens ali que estão só pra morrer. São a cota de morte. Então por que eu vou me importar? Começa a se mesclar a história das irmãs com os policiais, só que tava tão chato de ler. Apesar do mistério ser interessante do que matou essas pessoas, o que vai atrás deles, é interessante, mas eu não dá vontade de continuar lendo quando os personagens são muito chatos. Não dá, não consigo. Então eu decidi que era melhor parar e ir pra outro livro. Já comecei outro livro, já tá bem melhor. É isso. Infelizmente não deu certo com o Jin Kuntz. É uma pena. Não é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu não gosto de abandonar livros, mas quando tem que abandonar, tem que abandonar. Então eu li um livro nacional, que é o Nova Jaguaruará, do Maurício Lopes. É um livro que eu já tô ouvindo falar faz alguns anos já. Eu peguei ele no Kindle Unlimited. Eu aproveitei muito esse Kindle Unlimited. Eu sempre quis pegar ele pra ler, mas acabava que não dava. E peguei e fiquei feliz. Pra começar, eu terminei o livro. Ou seja, já tá há muitos passos à frente de Phantoms. Pra gente ver, né, que às vezes nós brasileiros a gente arrasa. Às vezes o que a gente precisa não é mais um livro estadunidense. Sobre o que é esse livro. E é uma cidade que fica no Ceará, no interior do Ceará. Acontece que todas as noites, à meia-noite, por 1 minuto, as luzes se apagam. Qualquer tipo de iluminação, até velas. E a cidade fica nessa escuridão total, por apenas 1 minuto. E nós não sabemos o que é, por que isso acontece. No início do livro, vai mostrar também que essa cidade tem uma igreja que ela talvez, possivelmente, seja amaldiçoada. Então, talvez tenha alguma conexão, não sabemos. E depois disso, nós vamos acompanhar alguns personagens no tempo atual, onde eles vieram para a cidade para fazer uma pesquisa de campo
para colocar energia eólica. E então eles vão tentar pesquisar por que isso acontece na cidade e se eles podem resolver. Nessa investigação eles acabam entrando nesse mistério da cidade. Nós também vamos ter outro ponto de vista, que é do Bonifácio, ele que vai contar a história do passado, nesse ponto de vista que nós vamos entender o que aconteceu com a cidade. Então esses dois pontos de vista vão andar meio que lado a lado, e quando a gente vai pegando um pouquinho de um canto, a gente vai pegar um pouquinho do outro. Também vai ter um terceiro ponto de vista, que é de uma professora chamada Raquel. Eu gostei muito dessa personagem, que ela parece que não tem muita conexão com a história, mas com o tempo nós vamos entendendo o porquê nós estamos acompanhando a personagem dela. E é isso, o livro é um grande mistério do que está acontecendo com essa cidade, por que isso aconteceu, como resolver, é possível resolver. E tudo que eu posso dizer é que um livro que tem esses 3 pontos de vistas, ele conseguiu perfeitamente me fisgar em todos eles. Acontece que acabava um capítulo, acontecia uma coisa, uma reviravolta, só que eu não ficava triste de ir para outro personagem, porque o outro personagem também estava acontecendo alguma coisa que provavelmente conectaria com os capítulos, então cada capítulo tu vai entendendo um pouco mais, nem sempre, mas tudo se conecta e também acaba que a leitura fica muito fluida, porque tu quer saber o que vai acontecer, então tu continua lendo. Bom que os personagens, eles são cativantes de certa forma. Eu sinto que os personagens do tempo de agora, do grupo de pesquisa, eles não são muito memoráveis. Eu não lembro muito bem dos nomes agora, inclusive eu achei eles meio qualquer coisa. Mas eles realmente parecem estar lá mais pela investigação, que é isso que é o que importa de verdade, né? E o que a gente tá lá por. O Bonifácio, pra mim, é o personagem mais construído. É um personagem muito interessante, porque ele meio que ele tem um dom meio que milagroso, e isso também faz parte do porquê a cidade é como ela é. Eu amei a atmosfera de cidade pequena. Eu consegui ver muito Brasil nesse livro. Isso pra mim é uma coisa muito boa. E é um terror bem brasileiro. Ele vai tratar de temas que são próximos de nós. Ele vai falar um pouco de corrupção. Ele vai falar de abuso policial. Vai falar sobre também a corrupção e abuso de igreja. A teologia, toda essa parte que veio do cristianismo, com a Bíblia, é muito forte aqui. A gente vai lidar com figuras bíblicas, de certa forma. Vamos lidar com o bem versus o mal, ao mesmo tempo que não é exatamente preto e branco, mas tem muito essa força do bem versus o mal. Não senti medo. Teve alguns momentos que eu senti um arrepio aqui na minha nuca, mas tem cenas bem legais aqui, mesmo que eu não tenha sentido todo esse medo. Mas aí é uma coisa minha. Mas eu gostei, eu li em algumas madrugadas e foi aí que eu realmente senti o arrepiozinho, assim, bem aqui, bem na nuca. E eu quero muito ler o outro livro que ele tem no Kindle Unlimited, que é O Galinheiro, se eu não me engano. Então, se alguém quiser alguma recomendação para ler no próximo Halloween, se você pegar o Kindle Unlimited agora nas promoções de final de ano, não deixe de conferir Nova Jaguarará, realmente vale a pena. E eu fiquei muito feliz que depois de abandonar um livro, eu realmente peguei um livro bom de terror. E aqui vai ficar marcado minha incompetência. Olha o meu cu de gato. Meu marcador. É um cu de gato. Então, eu estava lendo A Mulher de Preto, e como vocês podem ver, eu não acabei. E não vou acabar. Eu tenho uma viagem amanhã. Eu vou ficar fora 2 semanas. Eu não quero levar nenhum livro físico, ou seja... Ainda mais porque esse aqui eu posso acabar muito rápido, é só 200 páginas e, tipo, a letra é Times New Roman 14, então eu já vou tirar aqui. Queria muito terminar, queria muito resenhar pra vocês A Mulher de Preto. Cara, que livro gostoso de ler, sabe? Eu não vou falar muito porque eu não posso, porque eu não acabei, mas que atmosfera, é muito atmosférico a forma que a Susan Hill descreve o ambiente, o tempo, o clima. É tão depressivo, é tão gótico.
emo, e tão emo. Mas eu realmente queria continuar. E queria que eu tivesse pelo menos lido 13 livros de terror nesse Halloween, mas isso eu não consegui fazer. Não foi por preguiça. Eu não preciso dar nenhuma satisfação do que eu leio, o que eu não leio, mas eu tenho desculpas, tá? Porque eu estava lendo outros livros. Eu estava lendo outros 3 livros e eu simplesmente não consegui arranjar tempo na minha vida. Eu pensei que eu ia conseguir. Esse aqui o livro é curto, mas eu não quero ler rápido, por acabar. Eu quero aproveitar o livro. O livro estava muito gostoso, mas eu vou ter que parar por agora e pegar ele numa próxima oportunidade, ou seja, no próximo Halloween. Será que eu espero um ano pra ler? Eu gostei bastante. Eu não preciso ler as coisas só porque é temático, né? Mas é isso, eu li então... Nossa, eu não li nem 2 livros, eu abandonei Phantoms. Eu só li Nova Jaguarara. Isso. Acontece. Todo meu planejamento... Eu não funciono com lista de leitura. Bom, pelo menos eu vi muitos filmes. Inclusive, vamos falar de filmes? Peguei minha lista. Bom, como eu tava dizendo, né, eu não consegui encaixar mais horas em 24 horas. Porque eu já passei da idade em que eu posso não dormir. Ainda mais porque agora que eu tô realmente me exercitando muito, eu sei como o sono é importante. Não só por isso, pela vida, né? Por favor, durmam. Eu tenho um pouquinho de pena de quem tá estudando, porque, nossa, dormir é bom demais. Bom, eu li um livro de terror pro Halloween, mas eu vi muitos filmes, deixa eu ver. Eu vi 6 filmes de terror. Tá, eu quero falar de 2 e quero também comentar mais 2 filmes que não são necessariamente de terror, mas são, eu acho. Outubro foi um mês caótico. Foi um mês que muita coisa aconteceu. Eu sinto que quando eu olho pra trás, no início de 2025, parece que eu tava arrastando um saco cheio de lixo que eu fui aumentando pelo caminho, pegando coisas, e o saco de lixo rasgou agora em outubro. Então eu me sinto leve, eu me sinto novo, me sinto limpo. Mas para isso muita coisa teve que acontecer. Então foi um mês caótico, foi um mês... Mas ao mesmo tempo foi um mês muito bom. Eu fiz muita coisa. Eu acho que de todos os meses esse foi o mês que eu mais fiz coisas pra minha vida pessoal, pro meu trabalho. É por isso que tá tudo tão caótico, por isso que eu não consegui ler tanto assim quanto eu queria. Eu tenho esse meu amigo, que é um amigo de infância, que a gente gosta muito de ver filmes de terror, e desde que a gente era pequeno, e é uma coisa que a gente tem mantido desde hoje. A gente se reencontrou, na verdade, ano passado, que a gente ficou alguns anos sem se falar, nós nos reencontramos ano passado, e de tempos em tempos a gente, quando pode, no meio da vida adulta, a gente se encontra e vê filmes de terror. E como é outubro, a gente meio que tentou fazer isso com mais recorrência. Primeiro nós vimos Caveat? Eu não sei pronunciar, perdão. É um filme experimental, talvez. É um filme muito lento, muito quieto, mas é desconfortável. Ele se passa praticamente num ambiente só, que é uma casa, e eu não sei se eu vou saber explicar o filme. Gente, quando eu falo de livro, eu falo um pouquinho mais sério, mas filme, eu vou um pouquinho mais na zoeira, tá? É um filme que eu admito que me deu um pouquinho de sono, porém, ele tem cenas arrepiantes. Eu acho que a atmosfera é muito boa, tem cenas desconfortáveis de olhar, não são necessariamente grotescas, não é uma coisa tipo sangue, não. São coisas pequenas, sabe? É uma forma como algo fica olhando pra câmera, ou a forma que algo tá sempre atrás, assim, alguma coisa, tu sabe que tem alguma coisa ali e é desconfortável de assistir. Eu acho que se eu pudesse descrever o filme, é desconfortável. Por muitos motivos, não só pelas coisas que acontecem, mas por ele ser devagar, mas não é que é um devagar ruim. Pra mim, as coisas serem devagar não é necessariamente ruim, e não é o caso desse filme.
Talvez ele pudesse ser um pouquinho menor, talvez. É desconfortável. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar esse filme. É isso, eu vi. A gente assistiu. Depois nós vimos Sadness, ou A Tristeza, que é um filme taiwanês. É um filme bom, mas eu sinto que ele é um filme que... ele é o choque pelo choque. Ele é um filme muito violento, tem muito sangue, tem muita violência. Gente, é uma lista de gatilhos, assim, é uma lista de gatilhos bem grande, vai. Tem coisas bem tabus ali. Cada minuto era 5 crimes contra a humanidade, tá? Porém, eu senti que isso foi pra chocar. Eu não senti que teve substância na história, então tiveram que apelar pra violência. Uma violência extrema. Mas muito bonita, visualmente falando. É muito perturbador, mas ele é isso. Parece que ele não quer dizer alguma coisa com isso. E tudo bem, quando a gente pra olhar dessa forma, foi um filme muito divertido de assistir. Ainda mais em conjunto, com um amigo. Mas quando tu chega no final, tu pensa, pra que tudo isso? Tipo, o que você quis falar com tudo isso? Porque, pra mim, termina de uma forma que eu fico pensando se ele deveria existir. Pra vocês terem noção. Claro, nem tudo precisa ser profundo. Mas a gente sabe quando o filme tá usando uma muleta. Ele quer te manter entretido, ele quer te manter lá pelo conteúdo, mas pelas muletas. É isso. Mas eu recomendo. Depois eu reassisti, acho que é um filme que eu já assisti umas 5, 6 vezes. Foi Shutter. Mas é um filme que eu lembro que eu ia na locadora e eu pegava ele. E obsessivamente, porque eu adorava. É um filme tailandês. Como é que eu posso explicar Shutter? É tipo horror asiático, assim, e da melhor qualidade. Muito fino. E eu acho que ver ele depois de tantos anos, rever ele depois de tantos anos, me mostrou como ele envelheceu, assim, como um vinho. O plot twist dele, todo mundo... Acho que é um filme... Eu considero um filme famoso, né? Eu não vou falar aqui o que acontece, mas, assim, ver ele já sabendo o que acontece no final. É um filme muito irresistível. É tipo o Sexto Sentido, sabe? Quando você vê já sabendo o que acontece no final, ele te dá outros pontos de vista. Outra perspectiva. E é legal ficar pegando essas referências do que vai acontecer. Ele pega muito essa época de início da internet, onde as fotos eram manipuladas para se parecerem com fotos de fantasmas. Eu lembro que eu caí em muitas dessas fotos quando eu era um adolescente, entrando na internet e indo nos blogs de terror. E eu ficava arrepiado, muito arrepiado. Eu acho que tem um pouco de nostalgia aí gritando, com certeza. Definitivamente acho que é um filme bom. Talvez até se você é alguém que não goste muito de terror. Eu vou ser muito saudosista aqui, mas eu adoro essa estética, né, mais suja, granulada, mas ao mesmo tempo um pouco tecnológica. As roupas, a trilha sonora, assim... eu gosto muito desse filme. E é isso, 5 minutos do Thiago babando ovo de Shutter. Aí eu assisti A Irmã Feia, ou The Ugly Stepsister. Foi outro filmaço, assim, arte. É um filme sueco que vai fazer um reconto da Cinderela. Ele é um filme que você sabe o que vai acontecer. A gente conhece a história da Cinderela e muita gente também conhece a história macabra da Cinderela. Então, a gente sabe onde isso vai chegar, onde isso vai parar. Mas a jornada não te deixa tirar os olhos da tela. É um filme que vai ter toda essa discussão do padrão de beleza, da rivalidade feminina, mas consegue fazer isso de uma forma que tu ainda consegue querer que as personagens só deixem tudo isso pra lá, sabe? Porra, vamos se unir. Vambora, galera, mulheres, sabe? É muito bonito, é muito nojento, tem muito do horror corporal, então ele não se esconde de nojeiras. Não se esconde até de cenas calientes explícitas, mas é arte. Não, eu não estou sendo irônico, é arte mesmo. Apesar de abordar essa época antiga, ele ainda é meio anacrônico. Considero um dos melhores filmes que eu vi no ano, assim, eu realmente vou levar ele comigo. E por fim eu assisti
Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar. Esse é o segundo filme desses dois diretores, que eu acho que eles eram youtubers até. Eu assisti no Halloween passado o primeiro filme deles, que é o... eu não lembro o nome, mas que eu gostei, mas não achei lá essas coisas. Esse aqui eles elevaram o nível. Tipo, agora eu tô esperando o próximo filme deles, porque eles elevaram o nível. É um filme de luto. Tem uma cena, uma cena com faca, que saiu, assim, um dos meus piores pesadelos. Quando eu tava passando por uma crise e tava tendo pensamentos intrusivos. Aquele tipo de cena, sabe? Que tu olha pra uma coisa e você pensa em algo horrível. Eles foram lá e fizeram. Eu não quero falar muito, eu só quero que as pessoas assistam esse filme. Pra mim é um dos melhores filmes de terror do ano, sem dúvida. E agora os dois últimos filmes que assisti, que não são de terror, mas talvez seja Five Nights at Freddy, ou FNAF, e é um filme esquisito. Ele é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é um filme infantil. Só que eu não tô falando isso de uma forma boa, tipo O Estranho Mundo de Jack, ou A Noiva Cadáver, que são, sabe, filmes que são pro público infantil, mas tem umas coisas bizarras. Esse é um filme que ele é muito infantil, mas ele tem algumas cenas que parece que não faz sentido. Eu não sei, tipo, passa um pouquinho do ponto pra ser um filme infantil, então ele fica nesse meio termo que eu achei muito esquisito. Assim, eu gosto muito do Josh Hutcherson, mas eu não sei, que tristeza ver ele ali. A personagem criança barra adolescente, pré-adolescente, sei lá. Ai, os animatrônicos foram legais de ver, acho que foi bem feito de ver, mas o filme no geral eu achei tão... Eu não joguei o jogo que foi baseado no filme. Eu sei que por algum motivo o público mais jovem gostou muito e realmente leva muito a sério. E acho que por isso que eles fizeram um filme mais direcionado pra esse público. Mas ficou muito esquisito. Eu não recomendo, tá? É isso. E por fim eu quero falar de um filme brasileiro que não é do gênero terror, tá? Mas ele se chama Levante. Foi um filme que ele vai falar sobre essa menina que ela é muito boa no vôlei, ela tá com o time dela e ela tá prestes a ganhar uma bolsa pra jogar no Chile. E isso pode mudar a vida dela, né? Só que ao mesmo tempo ela descobre que ela tá grávida e não foi por falta de preservativos. Então, e ela já sabe desde o início que ela não quer ter a gravidez. Então é um filme sobre essa menina que tem sonhos e que tudo está prestes a ruir porque ela está grávida e ela vive no Brasil. Ela não consegue fazer uma sem ter muito dinheiro. Porque, claro, que se você tem dinheiro você consegue fazer tudo o que você quer. E por que eu tô comentando sobre ele aqui? É porque ele é agoniante. Tu acompanha essa menina e parece que não tem o que fazer, sabe? Ela tenta e tenta e ela chega a momentos que ela pensa em se machucar para que tudo isso acabe. Ela tem um ciclo de amizades que ajuda ela, que é um pouco de acalento, mas a comunidade ao redor, a igreja, essas pessoas que agem com muita hipocrisia e tentam controlar a vida dela e ameaçar, e tudo isso vai crescendo, toda essa tensão da personagem vai crescendo e culmina nesse final. E eu digo que esse filme tá aqui por causa desse final, porque pra mim eu tava tipo, eu não conseguia ficar sentado, eu tava tipo, eu tava segurando as pernas, eu tava roendo as unhas e tava muita coisa acontecendo e eu tava, gente, pra onde isso vai ir? Pra onde isso vai ir? Não é um filme de terror, mas ele me deu uma, tipo, sensações horríveis, mas no bom sentido. É um filme muito bem feito. Assistam mais filmes brasileiros. Sério, tem muita coisa boa.
Esse aqui é uma coisa muito boa. Vai falar sobre temas tabus. Com certeza. Ele vai mexer em feridas. E ele vai mostrar muita hipocrisia. Vai mostrar um lado do ser humano que eu acho bizarro. Não é um filme confortável de assistir. Ao mesmo tempo que é um filme gostoso de assistir. Pelos momentos de leveza que ele tem. Então ele tem muito esse contraste, assim, né? Do leve e do pesado. Nossa, um dos melhores do ano também pra mim. Um dos melhores filmes do ano pra mim. Eu vi ele no Telecine, peguei um 7 dias grátis ali no Prime e assisti. E também não é filme, mas eu queria falar de uma coisa que eu assisti com meu amigo, que foi o canal do YouTube do Bizarre Bub, que as pessoas mandam pra ele vídeos de aparições ou vídeos esquisitos, assim, que podem ou não podem conter fantasmas, espíritos, e ele faz uma compilação. E de tempos em tempos ele lança vídeo, e é uma coisa que a gente assiste já, então a gente fez meio que uma maratona de uns 4 vídeos seguidos, deu um tempo de um filme. E sério, não tem... Da mesma forma como eu falei de Shutter, em que existe muita manipulação das fotos, que você se cagava e ficava com medo. Então, eu não sei se aqui esses vídeos são manipulados ou não. Se são manipulados, é muito bem feito. Tipo, muito bem feito. É uma coisa de tu olhar e falar, nossa, realmente existe espírito, né? Porque, nossa, como é que a pessoa fez? Mas são vídeos, assim, que te deixam arrepiado do pé até a cabeça. Eu não recomendo assistir sozinho, a não ser que se você for a pessoa mais fria e mais corajosa desse planeta Terra. Eu não recomendo. Mas eu recomendo. Assistem com amigos, de noite, com a luz apagada, mas estejam junto com alguém. Sério, porque vai arrepiar. Eu juro que vai arrepiar. Eu que tô sofrendo pra assistir filmes de terror e ficar com medo, pra mim esse tipo de vídeo, assim, é o que me... é o que eu sinto falta. Eu pareço um pouco masoquista, né? Mas é isso, então. Essas foram todas as coisas que eu consumi nesse outubro. Todo esse vídeo foi as coisas mais legais que eu fiz em outubro. Como eu tinha falado já, outubro foi um mês agitado. Foi um mês que eu fiz muitas coisas legais. Coisas ruins aconteceram também, mas essas coisas ruins trouxeram coisas boas. Eu estive muito ocupado, eu fiz muitas coisas. Parece que é um mês que eu não fiquei parado, que eu não tive muito tempo pra processar muitas coisas. E o tempo livre que eu tive, eu passei com amigos, consumi coisas incríveis. Então, outubro de 2025 vai ficar marcado no diário. Mas é isso, muito obrigado se você acompanhou até aqui. E eu quero saber como é que foi o seu Halloween, o que você fez? Você foi em alguma festa? O que você leu? O que você viu de filme? Você tem alguma coisa que você me recomenda pra eu ficar de olho no próximo Halloween? Eu quero muito saber. E deixar marcado nas minhas listinhas de coisas que eu preciso fazer. Mas é isso, muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.